Tudo bom, meus amores? A paz do Senhor Jesus no coração de cada um de vocês. Que a bênção do Senhor esteja instalada na vida de cada um de vocês. É o que eu desejo do fundo do meu coração. A palavra de hoje tem a ver com uma meditação a respeito sobre o altar interior, né? Que o meu coração seja o seu altar, Senhor. Como diz em 1 Coríntios 6:19, diz o seguinte: Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Então, quando a gente pensa, poxa, eu sou o templo do Espírito Santo. Então, que o meu coração seja o seu altar. E eu fui pesquisar sobre o que significa o altar. O que é um altar segundo a Bíblia? Um altar é um lugar de sacrifício, de oferenda a Deus. Em latim, vem de altare, de altus, que significa plataforma elevada. Desde a antiguidade, um altar é um lugar elevado ou pedra consagrada para a celebração de ritos religiosos dirigidos a divindades. Ou seja, quando a gente pensa assim, meu Deus, eu sou o templo do Espírito Santo e o meu coração, se a gente imaginar assim, o meu coração seja o seu altar. O que é o altar? O altar é um lugar de sacrifício, o altar é um lugar de adoração. E esse altar, ele precisa estar limpo. Esse altar é o lugar que vai ser oferecido o incenso a Deus. O que é o incenso? Seria o quê? Uma forma de você adorar a Deus. Como você pode adorar a Deus? Poxa, você pode adorar a Deus de tantas maneiras. De tantas maneiras. Como assim? Com amor, com respeito, sendo algo genuíno, você tendo um relacionamento genuíno com Deus, você oferecendo a Deus o seu amor, oferecendo a Deus o seu respeito, a sua adoração, a leitura da Bíblia, o incenso que sobe a Deus, as suas orações sobem como incenso, as suas lágrimas sobem como incenso, tantas coisas que você faz quando você nega o pecado. Toda vez que o pecado bate na sua porta, o diabo tá lá, ó, te tentando, aqueles demônios para você cometer aqueles pecados. Todas as vezes que você diz não para o pecado, você resiste ao diabo e diz não para o pecado, aquele sacrifício que você está fazendo, aquilo ali sobe para Deus como um incenso de adoração. É uma adoração que você faz para Deus. Você pode adorar Deus de diversas maneiras. Você pode falar palavras de amor, ter bons pensamentos, que na sua mente tem os pensamentos de Deus. E como é que a gente tem esses pensamentos? Quando a gente lê a Bíblia. Quanto mais você vai ler a Bíblia, vai lendo, você vai começar, seus pensamentos vão mudar. Aqueles pensamentos vão começar a ser transformados. Então, também sacrifícios de louvor, você pode adorar a Deus nesse altar do seu coração, você pode oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Deus ama louvores, a palavra diz que Ele habita no meio dos louvores. E com boas obras, com certeza, né? E esse altar, ele tem que estar ornamentado, eles têm que estar limpo, ele tem que estar perfumado. Imagina um altar lindo, ornamentado, né? E ao contrário disso, como que funciona a limpeza do meu coração, a limpeza desse altar? Porque muitas vezes esse altar, ele está podre. Ele está o quê? Podre. Ele está o quê? Com mágoa, ele está com falta de perdão, com imundície,
com imoralidade, com odores, vou dizer assim, horríveis, como de carniça, fezes. Vou chegar ao extremo. Ali, de repente, o altar, o seu altar interior está dessa maneira, sabe? E não é dessa maneira que você vai conseguir adorar a Deus, de maneira nenhuma. Muitas vezes você pode estar presente ali na igreja, de corpo presente, né? Você é um cristão, muitas vezes você é um cristão ou não, mas se você é um cristão, você está ali na igreja, de corpo presente. Mas nós somos templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar desse altar interior que é o nosso coração. O que adianta você estar lá adorando a Deus, estar lá na igreja louvando, ouvindo a palavra, mas você não cuida do seu altar? É responsabilidade minha e sua cuidar desse altar. Deus não vai fazer pela gente o que a gente tem que fazer, certo? Então, é nossa responsabilidade limpar esse altar. Se esse altar hoje tem verme, tá podre, tá com carniça, tá com fezes, tá com coisas horríveis ali, você vai ter que limpar esse altar. Passa uma quiboa muito forte ali, a quiboa do Espírito Santo. As águas que correm do trono do Senhor, pede para limpar, porque o nosso coração, ele tem que, de repente nesse altar tem ódio, tem ira, tem tantas coisas ruins, tem um pecado ali, né? Que muitas vezes a pessoa não quer abrir mão. Por quê? Não, aquilo ali não. E ali é o lugar de sacrifício. O altar simboliza isso, é um lugar de adoração, inclusive até um lugar elevado, né? Como diz, na antiguidade sempre foi visto como um lugar elevado, um lugar que é oferecido a Deus. Coisas são oferecidas a Deus ali naquele altar. E hoje, o que é esse altar, gente? É o altar do nosso coração. Eu digo também, o altar da igreja tem uma simbologia, mas a palavra de hoje, a meditação de hoje é sobre esse altar interior. Como que eu tenho que vigiar para este altar estar limpo? Tem que estar ornamentado. Imagina, gente, um lugar lindo, cheio de flores coloridas, perfumado, em adoração, onde o Espírito Santo repousa ali. Ali é a morada do Espírito. Ole cantaraná baixaré. Ali é a morada do Espírito Santo. Um lugar de adoração que flua 24 horas, suba incensos de adoração a Deus, de dizer: Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te sirvo, só a ti eu te sirvo. Inclusive, tem uma passagem que está em Lucas 4:8 que diz o seguinte: Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então nós devemos servir somente o que? A Deus, e não servir ao diabo, ao mundo. E o nosso coração, com certeza, ele é um lugar, imagina um lugar como um altar para Deus, limpo, ornamentado. A mudança vai ser tão drástica dos seus pensamentos que você vai começar a pensar assim: como eu posso ganhar almas? Olha só, como eu posso ser produtivo para Deus? Tudo isso é uma mudança que começa interiormente e da sua intimidade com Deus, através da sua busca, da intensidade. Quanto mais intenso você for na direção de Deus, mais intenso também você vai receber essas respostas de Deus. E para concluir, eu tenho uma experiência para contar para vocês que recentemente, né, alguns dias atrás, eu estava adorando a Deus no meu quarto, né, buscando, adorando o Senhor, adorando o Espírito Santo, dizendo que eu amo o Espírito Santo, te adoro, Espírito Santo, coisas espirituais que vocês sabem que é importante a gente conversar com Deus, né? E de repente a minha filha, né, ela chegou e disse assim: mãe, porque a porta do quarto estava fechada, né? E a minha filha falou assim: mãe, você não tá ouvindo? Alguém bateu na porta. E eu falei assim:
Não, filha, não ouvi ninguém batendo na porta. Ela falou, mãe, bateu 2 vezes, bateram na porta do quarto, né? E eu falei, não, não escutei, não escutei. Aí quando eu abri a porta, né, eu tive o discernimento espiritual. Que quem estava batendo na porta era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Então, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Quanto mais vocês buscam a Deus, mais vocês entram nessa dimensão espiritual, mais coisas incríveis vão começar a acontecer que vocês não vão nem. Meu Deus do céu! É se colocar na dependência do Senhor como um servo, como um vaso de adoração a Deus, um vaso de honra. Esse é o desejo do meu coração para todos vocês. E essa experiência me marcou muito, que quer dizer o seguinte, olha, o Espírito Santo ele está batendo na porta. Ninguém pode impedir o agir do Espírito Santo. Acredite, meu irmão e minha irmã, ninguém pode agir, ninguém pode impedir o agir do Espírito Santo na sua vida, para a nossa nação e para o mundo. Amém? Em nome de Jesus. Então tá bom, deixo para vocês um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amém.